Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, 27 de setembro deste ano 2024, envio uma saudação especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, à sua esposa Ruth, a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Nesta ocasião, na qual estaremos vendo o tema atendendo a voz de Cristo e trabalhando em sua obra, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago no sábado 5 de abril de 2014, em Austin, Texas, Estados Unidos. Ele leu a escritura do Apocalipse, capítulo 1, do versículo 8 ao 18. Vamos buscar no Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 em diante, onde nos diz: Depois disto olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Podem assentar, por favor. Na mensagem que o Dr. William Soto Santiago pregou, intitulado Um Obreiro Aprovado, 1 de março de 2014, em Villahermosa, Tabasco, México, o Dr. William Soto disse: Portanto, a paciência é para nos preparar e obter o que Ele prometeu, nos manter crendo o que Deus prometeu, até que se materialize. O que perde a paciência sai perdendo, porque perde a bênção. Recordam a Moisés? Perdeu a paciência com o povo e perdeu o afeto ou amor ao povo e feriu a rocha que representava Cristo, onde o anjo estava sobre a rocha. Mesmo que as pessoas não podiam ver, mas ali estava o anjo do pacto, que é Cristo, no seu corpo angelical. E, consequentemente, a rocha representava Cristo, e feri-la representava ferir a Cristo em sua segunda vinda. A primeira rocha no Monte Horebe representava a primeira vinda de Cristo e tinha que ser ferida na cruz. E quando Moisés feriu a rocha para dar água para o povo, esteve bem, porque essa foi a forma que Deus disse que fizesse. Aí não estava tão impaciente, mas com 40 anos, com o povo sempre reclamando e tentando apedrejá-lo em algumas ocasiões, Moisés estava muito triste com o povo, mesmo que estava feliz com Deus. E algumas vezes Moisés reclamava a Deus dizendo: Eu gerei esse povo? Mas é assim a vida de um mensageiro para uma era. E se for para uma dispensação, é maior. Na mensagem Revelando a Deus, nos diz na página 27, o reverendo William Branham nos diz: Agora, o véu natural, Deus, a palavra, escondido em carne humana, o que era isso? Deus estava velado, escondido em Moisés. Deus estava em Moisés. Aí embaixo ele escreve: Deus velado em Moisés. Deus estava em Moisés, velado em Moisés, e a presença de Deus estava nele. Ele era tão perfeito como aquela palavra nele, desta forma. Ele era tão perfeito com aquela palavra nele, desta forma, que ele teve que cobrir o rosto, tapar o rosto com um véu. E foi um profeta vindicado que descobriu a palavra e lhes disse:
Não farás, não farás e não farás, viu? Em cima ele escreve o pilar de fogo velado em carne. Para dar sua palavra para aquela geração, ele se ocultou, se escondeu em um ser humano, de modo que mesmo os chamados teriam sido cegados pela palavra. Até mesmo o povo que estava ali não podiam suportar ver aquilo. No Êxodo vemos isso, e eles falaram que fale Moisés e não Deus. Perceberam o porquê o pilar de fogo não aparece frequentemente? Agora recordem. Onde o pilar de fogo foi visto? Foi em uma grande carpa catedral, vista pelo precursor da vinda do Senhor, que nesta visão viu o pilar de fogo falando a alguém, mas acima de onde ele estava. Ou seja, que no cumprimento da visão da carpa, já está claro quem é o que está operando e falando ao povo por meio desse instrumento. Porque se ele viu a coluna de fogo ali, bom, automaticamente, quando isso estivesse cumprindo, então a coluna de fogo estaria. E isso já é uma realidade no meio da igreja noiva. Continua dizendo, Deus disse, farei isso, lhes levantarei um profeta, amém, lhes levantarei um. E ele veio exatamente, ele, reticência, e ele terá, será a palavra. Ele disse, se eles querem ver o que é a palavra, disse Moisés, agora eu apareci a ti naquela sarça ardente e disse, eu descerei e incendiarei essa montanha com fogo. E disse, eles verão que você disse a verdade. Eu aparecerei aqui na mesma forma, ardente. Eu aparecerei aqui e provarei para o povo. Eu vindicarei seu ministério. Isso foi o que ele disse a Moisés aqui. São mais ou menos essas mesmas palavras. Veja, ele disse, agora eu vou te glorificar a ti perante o povo. Diz, agora você disse a eles que eu apareci a você na sarça ardente. Agora eu vou descer o mesmo fogo e vou permitir o povo ver que você nunca mentiste a respeito. Vê? Ou seja, vai vindicar a Moisés, vindicar o que Moisés tinha falado, que tinha acontecido. E mesmo cientificamente ele provou. Se vocês querem assim, viram? Eu descerei e mostrarei a eles, vejam. Ou seja, quando ele realizou essa liberação, e ele falou a esses escravos que seriam libertados, ele disse o que tinha acontecido e tinha dito ao povo que Deus tinha enviado a ele. E tinha comentado com o povo tudo o que Deus tinha falado com ele, ou seja, na conversa que ele teve com Deus, Deus manifestado ali naquela sarça, naquela coluna de fogo ali, ele lhe falou tudo o que tinha acontecido, a experiência que teve, ele contou tudo ao povo. E agora o irmão Branham está dizendo que ia haver uma vindicação disto que ele tinha falado ao povo. Como? Pois, libertando o povo. Vejam, a vindicação sempre é no final, ou seja, o resultado da obra e o trabalho que esse mensageiro veio fazer da parte de Deus, a obra que ele vem realizar, quando no final quando ele a cumpre, no final cumpre e realiza o resultado disto que esse mensageiro veio fazer. E essa é a vindicação de que Deus o havia enviado. A vindicação do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos será a ressurreição e a transformação. E aí o mundo vai perceber, aí é que o mundo vai perceber que Deus estava no meio da raça humana realizando a obra correspondente à dispensação do reino nesse início,
onde realizaria uma obra de reclamação, realizaria a promessa da ressurreição, a promessa da transformação, o rapto, a ceia das bodas do Cordeiro e o milênio. Vejam, tudo que vem depois da vindicação desse ministério. Primeiro virá o trabalho no qual talvez muitas pessoas não entenderão, não compreenderão, mas os escolhidos, os entendidos compreenderão. Eles, amando sua vinda e recebendo sua vinda, em seguida estariam recebendo na vindicação as promessas correspondentes a essa obra de reclamação, a qual começa de uma forma progressiva até chegar à parte culminante, onde Deus vindicará isso que Ele está realizando hoje. Eu continuo dizendo, e quando ele começou a trovejar, quando o Senhor começou a trovejar, o povo disse, não, que não fale o Senhor, não fale o Senhor, senão morreremos. Vejam, ele tinha que estar velado, assim que Deus revelou em Moisés, e deu a Moisés a palavra. E Moisés desceu e falou a palavra do Senhor, com o véu posto sobre o seu rosto. Isso é correto. O Senhor velado na forma de um profeta. Porque isso faria absolutamente. Deus disse que não lhes falaria dessa maneira, mas Ele só lhes falaria através de um profeta. Essa é a única forma que Ele falou desde aquela ocasião. Essa é a única forma que Ele tem falado. Isso é correto. E nunca em outra forma. Ele não mente. Observa. Somente Moisés tinha a palavra. Agora, não foi um grupo que desceu, não eram os fariseus, saduceus, alguma seita ou algum congresso. Foi Moisés. Essa palavra clã, ele usa, o irmão Brown usou também nas palavras a noiva. Não façam grupos e com planos, para fazer planos. Foi Moisés, ele tomou um homem. Ele não pode tomar 2 ou 3 mentes diferentes, ele toma um homem. Se tem 3, 4, 5 mentes e homens falando para um lado, para outro lado e para outro lado, então tem que ter um verdadeiro. E tem que ter um verdadeiro que esteja vivo, supostamente. Porque se tem imitação, então tem que ser de algo que está realizando uma obra. E disto aí surgem imitações, imitadores. Moisés tinha a palavra e somente Moisés. Agora vejam isso, Moisés tinha a palavra e somente Moisés. Josué não a tinha ainda. Porque Deus não usa 2 mentes ao mesmo tempo. Pode ter esse próximo ministério ali, aí, mas como Deus trabalha somente com um, lida somente com um, então chega o momento que então esse começa a minguar, esse que está chegando a seu final, e então ele começa a engrandecer o próximo, como ele disse no livro Os Selos. Não terá 2 aqui ao mesmo tempo, e mesmo se fosse assim, ele crescerá e eu minguarei, viu? Ninguém mais a tinha, amém? Josué foi um general. Josué foi um comandante no exército. Josué era um crente, um cristão. Mas Moisés era um profeta. A palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era o maior profeta da hora. Observa, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés partiu. Viram? Não, Senhor. Deus trabalha com um por vez. Deus é um. Agora, somente Moisés tinha a palavra e não um grupo. Agora, Deus advertiu a todos de não tratar de seguir a Moisés, a entrar nesse véu. Imitadores, viram? Mulher, homem, sacerdote, quem quer que fosse tão santo, tão saudável, tão macho, tão cheio de honra, ele advertiu a todos. E do lado esquerdo ele escreveu, somente Moisés tinha a palavra, Deus trabalha com um por vez, Deus é um. Ele os advertiu que venha mosca. Ele advertiu a eles que viesse Moisés só. E se algum homem, até mesmo animal, tocasse, devia ser morto ali. Nunca traspasse esse véu, nunca ultrapasse esse véu. Esse véu pertence a uma pessoa.
Ou seja, nunca pode imitar o que Deus está fazendo através desse instrumento. Essa mensagem é viram? No templo, um homem entrava uma vez ao ano, ungido e preparado para entrar, não para trazer a palavra, mas para oferecer sangue, para caminhar na presença dele, somente qualquer outro homem morreria, viram? Para obter a misericórdia para Arão e Miriam. Vejam, ele não foi ao tabernáculo para ali oferecer um sacrifício, senão que foi a Moisés, foi perante Moisés, porque vejam, se não fosse o dia 10 do 7º mês de cada ano, se não correspondia ir, então não poderia entrar, mas ele tinha que fazer algo para aproximar de Deus, e assim Maria, e consequentemente ele também, ter misericórdia da parte de Deus. E como ele era profeta, em lugar de Moisés, Moisés era Deus para Arão. Ele teve que ir até Moisés, teve que ir perante Moisés, e então Moisés interceder pelos dois. Agora vocês vejam como isso estava nos mostrando o que aconteceria nesse tempo final, quando ele saiu do trono da intercessão no céu, e então já estaria nesse trono humano. O mesmo aconteceu com Judas Iscariote. Em vez de ir ali ao trono, em vez de ir ao véu de carne, o verbo, a palavra, arrependido do que tinha feito, ele foi lá ao templo, ao sumo sacerdote e aos doutores da lei. Foi buscar misericórdia e não a encontrou. Foi procurar misericórdia e não a encontrou. Mas vejam que na cruz, aquele ladrão ali, vejam, reconheceu quem Jesus era e obteve misericórdia. E continua dizendo, eles morrem espiritualmente agora. Esse é um véu espiritual. Vê? Aquele era um véu natural. Esse é um véu espiritual. Vê? Eles continuam caminhando exatamente atrás. Você pode ver, você pode conhecê-lo. Oh, eu sei isso. Mas continue, está muito bem. Vocês se lembram da última praga no Egito? Foi morte, antes do Êxodo. A última praga sobre a terra será morte espiritual antes do Êxodo. Depois eles serão queimados, se tornarão em pó, e os justos caminharão sobre suas cinzas. Mas a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra. Ele escreve morte espiritual. O que lemos na quarta-feira, naquela cita das eras, que não teria perdão. Não teria perdão para pessoas que falam contra o Espírito Santo, disse. Agora, uma coisa é falar contra o Filho do Homem, ele será perdoado. Mas quando o Espírito Santo vier, não será perdoado, nem nesse século e nem no vindouro. E vocês vejam que aí já cumpre isso que aconteceu ali no tempo de Moisés, onde as pessoas que estarão crucificando a segunda vinda do Senhor com coisas contra esse véu de carne, o primeiro que terão é morte espiritual. E depois, o irmão Branham disse ali que serão queimados e convertidos em pó, ou seja, serão lançados na grande tribulação. Agora, isso o irmão Branham disse, a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra, ou rejeitar o cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo final. Aí ele escreve morte espiritual.
Aqui escreve também, você pode concedê-los. Eu sei isso. Reticência. Agora, observa, Deus advertiu a toda pessoa que não tentasse seguir Moisés dentro do véu de fogo. Moisés teve que pôr um véu. Ele tinha que sair dali. E Moisés entrou como Moisés entrou a esse pilar de fogo e quando regressou dali tinha um véu posto no rosto, porque tinha entrado naquilo fora de suas tradições, as tradições dos mais velhos. Ele viu o pilar de fogo, mas agora ele entra ao pilar de fogo. Viram? Amém? E saiu velado. A palavra velada, a palavra de Deus velada em um homem. Ali vem ele saindo. Oh Deus, eu posso vê-lo. Advertiu os demais que ninguém tratasse. Ninguém pode imitar isso. Não faça. Viram? Até mesmo um sacerdote, um homem santo que fosse cardeal ou bispo, qualquer outra coisa que tentasse atravessar aquele véu, morreria. Deus os advertiu. Nós não temos imitadores. A sua palavra é revelada a um, assim sempre foi. Um profeta veio com a palavra do Senhor em cada era, sempre, em toda a Escritura. Viram? A palavra vem a um. Em cada era, a mesma coisa. Até mesmo nas eras da igreja, desde a primeira até a última. Outros têm seus lugares, isso é certo, mas se mantenham fora do alcance desse pilar de fogo. Vê? Que lição temos aqui? Vejam, todos queriam ser um Moisés e todos reticência. Lembram o que Datã e os demais falaram no deserto? Eles falaram, Moisés, agora espera um momento. Você joga a carga toda sobre seus ombros, viram? Agora, aqui tem outros aos quais Deus chamou. Isso era correto. Cada um estava indo muito bem, desde que continuasse da forma que estava indo. Mas quando um tentou escalar um lugar mais alto e tomar a posição que Deus tinha dado a Moisés, o qual foi predestinado e ordenado para essa posição, tentou tomá-la, fogo desceu do céu e abriu a terra e tragou todos eles. Viram? Tomem cuidado. Vejam, simplesmente seja um bom cristão piedoso, crendo a palavra. Vê? Permaneça longe desse pilar. Que lição! E aí ele escreve, Moisés, reticência. Datã e Corá trataram de tomar a posição de Moisés. E no Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4, vemos que Moisés é um das duas oliveiras. Ou seja, esse ministério dispensacional. Foi prometido que no fim do tempo estaria manifestado, onde esses ministérios estariam realizando a obra de reclamação, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E imitar esse ministério de Moisés, esse ministério de Elias, ou o ministério de Jesus, é morte. Lhes acontecerá o mesmo que aconteceu com Datã, Abirão e Corá. Continua dizendo, portanto, temos paciência uns com os outros. Eu voltei para a mensagem. Regressei para a mensagem do irmão William, a qual estou lendo. Portanto, tenhamos paciência uns com os outros e sejam tolerantes uns com os outros, sabendo que assim como Deus prometeu, assim Ele fará. E recordem que passamos por etapas de prova, onde o importante é permanecer firmes, e se de momento não entendemos as coisas, mais adiante as entenderemos. E na mensagem tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, nos diz na página 41, diz assim, cada um deles pensa que tem a unção. Glória a Deus, ele pode fazer isso e fazer aquilo, mas submeta-o à prova da palavra e veja com que sai. Vejam, com respeito à mensagem da hora. E ele escreve a prova da palavra e desenha uma pedra angular e as eras. Eles tinham unção no tempo de Jesus, mas não nele. Desenha uma pedra angular. Eles tinham a unção no tempo, reticência. Até mesmo Datã tinha unção no tempo de Moisés. Ele disse, agora, não pense que você é o único santo entre nós. Deus tem muitos. Nós começaremos uma organização aqui, um grupo de homens.
E Deus disse a Moisés, se aparta dele. E ele abriu a terra e os engoliu. Ele tinha dado a sua palavra original a Moisés, seu profeta. E essa foi a única maneira que ele sempre fez. E a única maneira que ele sempre fará. Ele não muda o seu plano. Aí ele escreve, Deus é imutável, não muda. E aqui nessa partezinha embaixo, do lado direito, nesse parágrafo 148, aqui está numerado. Aí desenha uma pedra angular e as eras. E escreve, desenha 7 etapas, onde fala, quando fala uma pedra angular e as eras, você já sabe, ele desenha, mas nesse aqui, ele coloca os mensageiros de cada dispensação e em cima a pedra angular, mas ele os coloca, Noé, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o anjo de Jesus, e em cima está a pedra angular. Agora veja o que nosso irmão William continua dizendo aqui. Recordem, Deuteronômios capítulo 8, que nos diz, e isso nos mostra algo que todos devemos compreender. Versículo 1 em diante diz, cuidareis de pôr por obra todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrará de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te trouxe por esses 40 anos pelo deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que tinha no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Agora, vejam no livro de Citas, na página 167, parágrafo 1486, nos diz... Nos diz assim, eu acredito que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começando a entendê-la, mas, amigo, escute, temos que repousar na presença do Filho, temos que amadurecer, nossa fé não está madura. Intelectualmente estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou, provando pela Bíblia, mas como a igreja necessita repousar na sua presença, até que no coração enterneça e se torne doce no espírito, para que possa se banhar. Alguma vez, ao falar a mensagem, vocês ficam ásperos e tenho que quebrá-los assim, porque você tem que bater um prego para ele ficar firme, mas a igreja, quando ela o receba uma vez, o eleito é chamado para fora e separado, colocado na presença de Deus. E ele escreve, lugar santíssimo, que será algo como as pessoas que foram ali, para isso, quando toma o seu rapto. E aí embaixo ele escreve, será como as pessoas lá no paraíso e o rapto. E coloca uma seta para um desenho que fez de pedra angular e as eras, e coloca 8 na pedra angular e na 7ª era escreve 7. Do lado esquerdo assim para cima escreve o sol para amadurecer a nossa fé. E escreve também o sol, a lua. Continuando na escritura aqui, diz, te afligiu, te fez ter fome, te sustentou com maná, comida que tu não conhecia nem teus pais tinham conhecido, para te fazer saber que nem só do pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí temos claro o porquê da trajetória do povo. O povo não tinha amadurecido, estava verde ou rebelde. Mais do que verde. Era um povo com um coração duro, seu coração endurecido. E o maior que tinha era a coluna de fogo que acompanhava Moisés. Portanto, tinha que apreciar o que Deus lhes havia dado, a coluna de fogo e um profeta. E isso é o que Deus nos deu nesse tempo. E é o maior. É o maior que Deus deu à igreja. E poderão dizer, mas Paulo era grande, ou Irineu, ou Martim Colombo, o reverendo William Branham, ou o Dr. William Soto Santiago. O que Deus deu à igreja hoje é o maior
que ele ha dado, que ele tem dado, é a coluna de fogo e um profeta. Porque o que ele prometeu em sua palavra e por meio dos profetas, Deus cumpriu. Ele é fiel para cumprir o que ele disse. Ele é fiel para vindicar o que foi mostrado ao reverendo William Branham na visão da capa. Ele vindicou a Moisés. Quando Moisés disse que tinha visto a coluna de fogo falando com ele, nesse tempo Deus vindicou o que o irmão Branham viu na visão, que viu a coluna de fogo falando a alguém mais acima. E hoje, Deus está vindicando essa palavra. A coluna de fogo, o pilar de fogo, está falando à sua igreja noiva e lhe dando a fé do rapto no cumprimento do que ele prometeu. O ensinamento, os trovões sendo falados em e sob uma grande capa catedral. Na mensagem O Futuro Lar, na página 37, nos diz assim, o reverendo William Branham, agora você diz, bem, observa esse sacerdote, ele não era um filho de Deus? Provou que ele não era. O que não pôde reconhecer? Ele disse, eu creio na Bíblia, com certeza, mas não pôde reconhecer a palavra expressada da hora. Ele somente tinha um ensinamento intelectual de algum grupo que tinha estado antes que ele. E hoje é a mesma coisa. Aí ele escreve, do lado direito, ensinamento intelectual. E do lado esquerdo escreve, a prova. Viram? Sei que isso é forte, mas é verdade. Aí estava a palavra, segundo falada exatamente para aquele dia. E, entretanto, ele era um erudito. Era uma pessoa de nome, mas ele não pôde reconhecer, porque não importa o quanto erudito ele fosse, qualquer coisa como essa, ele não tinha a representação da predestinação. Aí ele escreve, a representação da sétima dimensão. Todo aquele que nesse tempo não reconheça a vinda do Filho do Homem com seus anjos, não tem a representação da predestinação. Tão simples assim. Viram? Somente os predestinados serão os que o reconhecerão. Unicamente pode ser. E você unicamente pode fazer porque observa, prova a predestinação. Com alguns falam assim, mas é que eu não entendo isso que ele está falando aí. Mas por que tanta gente? Como os 11. Porque aí está o grupo. De 12, um não creu. Mas 11 sim creram, receberam a revelação de quem era Jesus. Ainda que não entendiam algumas coisas, mas criam. E ele disse, o que vocês não entendem agora, entenderão mais adiante. Então, por que tem alguns que crê e entendem e outras pessoas não? Aí está a predestinação. Prova a predestinação, porque se tens vida eterna, o tempo todo tinha que ser parte de Deus, porque Ele é o único que é eterno. Viram? Oh, Deus, pense nisso. Agora, observe o que acontece através do grande milênio. Agora, aqui continua dizendo aonde nós paramos. Diz, portanto, tinham que apreciar o que Deus lhes havia dado, a coluna de fogo e um profeta. A coluna de fogo, Cristo, naquela luz acompanhando o povo. Vimos que requer a paciência, a compreensão, a tolerância e assim por diante, que seja manifestada na vida dos crentes para firmes na fé, obterem o que Deus prometeu. E na mensagem Cristo identificado, ali mesmo na página 16, ali nos diz, agora vemos que, então, Deus identificando Ele mesmo em todas as eras. Como? Como Ele mesmo se identificou agora? Que características Ele usou? Quais características Ele usou? As suas mesmas características desde o início, manifestando sua palavra e fazendo a sua palavra viver. Essa é a identificação, a palavra prometida da era, ou seja, vindicando. Tem um lugar no livro de Citas que fala, tem mais palavras para ser vindicadas. Vamos ver.
no livro de Citas, página 120, dice, na página 120, no parágrafo 1065 diz: ele era a luz vindicada daquele dia, viram? Mas tem mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. Em cima desse parágrafo escreve Jesus, Elias e Moisés. E quando a última palavra for vindicada, aí escreve: quando a última palavra for vindicada, o Senhor com Elias, Moisés será vindicado na segunda vinda. Porque é a palavra sendo vivificada. Porque é a palavra sendo vivificada, trazida à vida. Ou seja, já lemos. Sua palavra, fazendo sua palavra viver. Fazendo sua palavra viver. Como é que a palavra recobra vida, ou ganha vida? Quando se encarna. Aí é que está a palavra vindicada, vivificada. E quando essa última palavra for vindicada, aí ele escreve: o Senhor com Elias, Moisés, ou seja, os ministérios do Filho do Homem com seus anjos será vindicado em sua segunda vinda. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é tragada na vitória e os mortos em Cristo se levantarão e entrará ao milênio. Agora, continua dizendo, o nosso irmão William continua dizendo. E recordem que as promessas de Deus são de ou para aqueles nos quais se cumprem, se materializam. Por isso é tão importante conhecer as promessas divinas para esse tempo. Na página 147 do livro de Citas, no parágrafo 13 e 11, nos diz: estamos crendo que estamos na presença de Jesus Cristo, mas é a atitude de vocês que trazem os resultados. A mecânica está aqui e a dinâmica também. Se vocês somente puderem começar, Deus fará o resto. Em cima ele escreve, embaixo ele escreve: começar e Deus fará o resto. E em cima escreve: a mecânica e a dinâmica. A atitude, e entre parênteses, a fé ou incredulidade. E fecha o parênteses. Traz o resultado. O nosso irmão William continua dizendo: não é dizer, se eu estivesse no tempo de Noé, creria a mensagem de Noé. Creria em Noé e estaria ali trabalhando com martelo e um serrote e outras ferramentas junto com Noé. Da maneira que você creia ou faça nesse tempo, assim você teria feito no tempo de Noé. Ou seja, se hoje está realizando um trabalho, agora, pois isso mesmo exatamente estaria fazendo no tempo de Noé. Na página 16 do livro de Citas, parágrafo 118, diz: eu creio e posso provar que a atitude correta, ele escreve positiva, escreveu em cima, que a atitude correta mental para qualquer promessa divina de Deus, do lado direito desenha uma estrela de Davi. Trará ao acontecimento, sim Senhor, a correta atitude mental, mas você tem que ter a correta atitude. A atitude é o que traz, os resultados. Se você disser, eu creio, mas eu não sei, essa não é a atitude correta. A atitude correta é de receber e dizer: assim diz o Senhor. Então está correto. O que a irmã Hatirai disse, isso é a pura verdade. O que o irmão Brian estava falando a ela da criação de esquilo e tudo que ele estava falando ali, ela disse, isso é a pura verdade. Viram? Ela teve uma atitude correta. Ele disse, assim diz o Senhor, é a pura verdade. E cima ele escreve, a atitude mental, a promessa fará com que cumpra.
Aqui nosso irmão William continua dizendo: portanto, nos correspondeu um tempo paralelo ao tempo de Noé, e por isso temos que conhecer quais são as promessas divinas para o nosso tempo, as coisas que Deus estará realizando e estará usando pessoas para realizar essas promessas. E, portanto, terão obreiros que devem ser provados por Deus. E na mensagem, os 3 tipos de crente, na página 12, na 12 embaixo, o reverendo William Branham diz, já passando para 13, diz: Jó foi outro crente. Às vezes os crentes são provados, melhor dizendo, não às vezes, todas as vezes, porque todo filho que vem a Deus tem que ser castigado, provado e disciplinado como filho. Aí ele escreve todo filho, ele escreve do lado esquerdo. Recordem as promessas, os caminhos cheios de pó, o sol quente da perseguição, mas a lealdade do seu coração afina aquele material até que esteja pronto para ser colocado no molde. Os filhos de Deus são formados estritamente pela sua palavra, porque são exemplos viventes, e a palavra de Deus está vivendo através deles. A prova vem para sacudi-los até o extremo para ver se permanecem. Você viu? Todo filho que vem a Deus é provado. Jó passou por umas provas muito duras, seus filhos foram tirados e também tudo demais. Vieram os membros das igrejas e acusaram que ele tinha pecado escondido e o acusaram de tantas coisas mais. Vejam, até estavam caluniando a ele, falando calúnias. Entretanto, ele não colocou atenção a isso. Ele sabia que tinha cumprido com os requisitos de Deus. Ele sabia que não tinha motivo pelo qual Satanás tivesse que tentá-lo. Ele sabia que era o diabo. E o tempo todo que Satanás pudesse fazer ele pensar que a sua enfermidade vinha do seu Deus, era um tempo no qual ele estava tendo vantagem sobre Jó. Mas quando Jó recebeu a revelação de que não era Deus tentando a ele, senão que Deus estava permitindo ele passar por essas provas, para o aperfeiçoar, não era Deus, mas Satanás. Aí ele escreve a prova para aperfeiçoar. Para a perfeição, a prova para a perfeição. Do lado esquerdo escreveu para cima. Hoje em dia é igual. O diabo procurará dizer que essas provas e demais coisas é o seu Deus tratando de te castigar, mas não é assim, não, Senhor. É Satanás que faz. Mas Deus permite para levar você a uma posição, para provar se você está amarrado a essa terra com os cuidados mundanos ou se os seus tesouros estão no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará seu coração. Jó foi provado, entretanto, disse: eu sei que meu Redentor vive, por fim me levantará do pó, e depois de desfeita essa minha pele, na minha carne, verei o meu Deus. Amém? Esse corpo não pode ser aniquilado, ainda que vá ao pó, de outra forma, mesmo assim voltará, mesmo que vá ao pó, voltará. E meus olhos o verão, e não outro. Jó disse isso por quê? Porque ele foi um crente. Na prova, ele foi um crente. Na perseguição, ele foi um crente. Ele foi um crente genuíno. José foi outro crente. Ele não podia mudar o que era. Era um profeta. Deus o tornou profeta. Ele não queria ser diferente dos seus irmãos. Porque um profeta não se faz profeta. Um profeta nasce profeta. No entanto, era diferente. Deus fez de outra maneira. Ninguém podia tomar esse lugar. Ninguém pode tomar também o seu lugar. Ninguém também pode tomar o seu lugar. E aí ele escreve: ninguém pode tomar o seu lugar. Nada, ninguém podia tomar o lugar de Pedro, de Tiago, de João. Vejam, eles trataram de tomar o lugar de Moisés e Elias, Tiago e João. Vejam, mas não era do Senhor permitir, mas já era para aqueles que já estavam ordenados. Isso corresponde para aquele que tem os ministérios de Moisés e Elias. E também ninguém podia tomar o lugar de Judas, que representa o anticristo, a besta, o homem do pecado, no qual o diabo se encarnará em toda a sua plenitude
onde muito em breve, no que ele tenha ali, porque morre um, eles colocam outro, morre um, colocam outro, mas no que estiver, esse seria o Judas desse tempo, no qual o diabo estaria encarnado. E no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem, viram? Porque é o mesmo. Agora vejam que esse Espírito estaria em pessoas, as quais estariam se deixando usar pelo inimigo. E também isso venha a ser espírito de Judas, ou seja, entregando a palavra, ou falando mal, ou sendo parte desse movimento de perseguição. Ou seja, que não necessariamente tem que ir e entregá-lo, mas que contribua para todo esse movimento. Então aí já automaticamente esse mesmo espírito, essas pessoas tinham esse mesmo espírito. Agora continua dizendo, também ninguém pode tomar o seu lugar, não importa o quão insignificante sejas. Você dirá, eu apenas sou uma dona de casa, mas ninguém pode tomar o seu lugar. Deus, na sua grande economia, colocou em ordem cada parte do corpo de Cristo, de tal modo que ninguém pode tomar o lugar do outro. Qualquer um de nós, os ministros, poderíamos desejar o lugar que Billy Graham tem, mas não podemos tomar o lugar dele. E recordem, ele também não pode tomar o nosso lugar. Cada um tem o seu lugar. Alguns são evangelistas, outros profetas, outros mestres, outros pastores e assim por diante. Tem dona de casa, mecânica, agricultores, etc. Mas qualquer que seja a sua posição, Deus te colocou nesse lugar. Viram? José foi um profeta. Agora, ele não escolheu interpretar sonho. Ele também não escolheu poder ver visões. Agora, veja o quão fiel ele foi a isso. Não lhe importou nem mesmo que os irmãos dele cortassem ele do companheirismo. Ele permaneceu fiel porque creu naqueles sonhos. Ele creu naquele sonho onde os demais molhos se inclinavam ao dele. Isso aconteceu porque ele creu. Ele foi um crente genuíno. E do lado esquerdo ali ele escreve, Deus não chama o homem. Esse é um tema. É em cima que ele escreve. Deus te pôs na posição que você está. Deus te pôs na posição que você está. Ou seja, que na posição que você está, a qual é dada por Deus. Mas anota essa página, esse tema que é a advertência antes do juízo. Anotem essa página também, a 10 e a 11. E depois, em algum momento, podemos relê-las. Desse tema. Aqui é o tema. Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. Porque o tema foi colocado assim em algumas mensagens. Mas dentro você pode ver que em algumas versões está assim, a advertência antes do juízo. Pode anotar esse tema aí, é na página 10 e a 11. Agora aqui continua dizendo, nessa mesma mensagem, um escrito do nosso irmão William. Na mensagem, as três classes de crente, ele escreve, todo filho de Deus tem que ser provado. E em ter que ser, ele escreve, não evitá-las. Ou seja, vamos dizer que obrigatoriamente tem que ser provado, não pode evitar. Agora, continua dizendo, a prova de Jesus ali no Getsemane, ele tentou evitar, mas vejam, teve que aceitar aquela decisão tão transcendental. E assim é nesse tempo final, porque seria paralelo em tudo. E se ali ele tomou essa decisão, esse véu de carne no fim do tempo também tomou essa decisão. Agora continua dizendo,
para que estejam obreiros aprovados por Deus no corpo de Cristo, 2 Timóteo, versículo 2, versículo 15. São Paulo disse a Timóteo: procura com diligência te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tenha de que se envergonhar, que usa bem a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Cristo. Um obreiro aprovado. Vamos ver aqui algo. Vamos ver algo aqui. Nessa mensagem, revelando a Deus que lemos há alguns minutos atrás, e paramos ali na página 30, um pouquinho mais adiante, na página 32, vejam. Dice, el pueblo piense, havia visto que algo le havia sucedido a ele. O povo tinha visto que algo tinha acontecido a ele. Agora, ele era diferente dos restantes dos israelitas. Ele era um diferente. Sua mensagem era diferente. Ele era diferente dos sacerdotes, diferente de todos. Vejam, ele era uma pessoa diferente. O povo percebeu que algo tinha acontecido. Deus se revelou a si mesmo em seu profeta para falar sua palavra a eles. E do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Isso foi o que ele fez. Moisés foi essa palavra vivente para o povo, velado pelo pilar de fogo, falando que depois seria velado atrás das peles de texugo. A palavra tinha que vir primeiro a Moisés, viram? Moisés tinha a palavra, elas foram escritas por Deus e ninguém podia interpretá-las. Moisés primeiro tinha que as interpretar, por esse motivo ele cobriu o rosto, porque você viu, aqui está. Podemos recolher, podemos carregar e tudo, mas tem que ser revelada. E para Moisés poder revelar, teria que ser Deus para o povo. Agora vejam, para poder revelá-la, tinha que ser Deus, ou seja, Moisés para o povo. Moisés ser Deus para o povo. E ele desenha uma estrela de Davi no parágrafo anterior. No parágrafo onde fala, Moisés foi essa palavra vivente pelo povo, velado pelo pilar de fogo, falando o que depois seria velado atrás das peles de texugo. Aí ele desenha uma estrela de Davi e escreve, Moisés foi a palavra vivente para o povo. Se a coluna de fogo estava operando por meio dele, pois ali era Deus no meio do povo hebreu, falando tudo o que tinha que falar, tudo que Deus tinha que falar ao povo. E era através de Moisés. E se a coluna de fogo foi vista na grande capa catedral, então é o pilar de fogo que está falando ao povo por meio desse instrumento. Agora aqui continua dizendo, nessa mensagem, um obreiro aprovado continua. A respeito de obreiros, a Escritura nos fala em várias parábolas. Por exemplo, temos Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 47, ou até o 51, diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas sabei isso, que se o pai da família soubesse a que hora o ladrão haveria de vir, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Portanto, também vós estejais preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor pôs sobre toda a sua casa, para que lhes dê alimento a tempo? O alimento espiritual, a palavra a tempo, e a palavra do tempo que corresponde viver, a palavra de Deus para o tempo que lhes corresponde viver. Bem-aventurado aquele servo, o qual, quando o seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, sobre todos os seus bens. Essas são palavras grandes, e sobre todos, porque são de Cristo, e significa que é verdade. Em resposta a essas palavras, no Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, capítulo 12 promete, dizendo nesse capítulo, versículo 26 em diante, ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Assim como dá autoridade a uma pessoa para ser o prefeito, o governador, o deputado, o senador ou presidente de uma nação, com o voto das pessoas, aí com o voto das pessoas está dando a ele essa autoridade.
Isso aqui diz nos selos, página 134, que ele disse: do livro Os Selos. Observam vocês, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, veja, ele fala ali que com o voto das pessoas está lhe dando essa autoridade. E aqui, com o voto de Deus, é dada essa autoridade ao vencedor. E as regerá com vara de ferro, ou seja, as governará. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Agora vejam na página 455 do livro Os Selos. Vocês, ministros metodistas, não podem ver como a sua mensagem de santificação foi mais elevada do que Lutero pregou, e vocês, pentecostais, não podem ver que a sua mensagem a respeito de batismo foi mais além do que os metodistas pregaram. Vocês me compreendem? Temos visto muitas coisas que saíram, correto? E eu sou o primeiro em odiar o errado, e também quando as pessoas contam coisas mentirosas, mas amo a verdade bem fundamentada. E quantos mentirosos tem que se põem a falar mentiras, calúnias, mentiras, para ganhar quer seja pessoa ou coisas, mas usando a mentira. E como que esquecem que isso aconteceu no tempo dos apóstolos, com Ananias e Safira. Automaticamente os mentirosos, os fofoqueiros, perturbadores, não entrarão no reino do Messias. Ou seja, primeiro será a morte espiritual e depois irão a grande tribulação. Usam tudo isso para atacar o ministério. Porque, vean allí, no tempo de Ananias e Safira, no tempo de Ananias e Safira, eram pessoas do povo, amadas, queridas pelo povo. E Deus não perdoou isso ali, ou seja, não lhes permitiu continuar vivendo e continuar trabalhando na obra naquele momento. Agora, sabemos desse caso em específico porque Deus... Não sabemos desse caso em específico porque Deus lida como indivíduo. Não sabemos se eles se perderam ou não. Vejam, porque eles têm algo a favor deles, e é que não estavam contra a obra, contra os apóstolos, porque vimos ali eles colocando certa quantidade aos pés dos discípulos. Naquele caso ali era Pedro. Mas vejam, não foi registrado que eles estavam atacando, combatendo Pedro e os apóstolos. Mas mesmo com a ação que fizeram, o trabalho que estavam realizando não os evitou o juízo. Mas nesse caso em específico não sabemos se se perderam ou não. Agora, quanto mais aqueles que mentem e para acúmulo estão contra o programa divino. Aí tem duas coisas que os condenam: a mentira e estar contra o Espírito Santo nesse tempo. Continua dizendo, mas amo a verdade bem fundamentada. Não importa quanto interrompa aqui ou lá, se for a verdade com o tempo, Deus mostrará que é assim. Mas se Ele não mostrar, um dia desses, muito em breve, então a minha visão não foi correta. Viram onde me coloco? E sabe a qual visão ele se refere? Você diz, irmão Branham, quando será? Eu não posso lhes dizer, porque não sei. Mas um dia desses pode ser que não voltemos a nos ver mais sobre essa terra. Mas se nos encontraremos frente ao trono de juízo de Jesus Cristo. E ali ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. E mais adiante também escreve 2, versículo 26 ao 28, 3, versículo 21 e 11, do 3 ao 19. Se fala de trono de juízo, essa escritura está falando de quem? De Moisés e Elias.
Ou seja, aonde que as pessoas vão se apresentar? Qual é o trono de juízo de Jesus Cristo? Agora continua dizendo, então saberão que naquele quarto a revelação veio a mim da parte de Deus, igual como veio a mim as demais. O mistério desse selo não foi revelado. Agora, se fala da revelação que ele recebeu, naquele quarto diz... E aqui fala desse selo, aqui está falando do sétimo selo, está pregando o sétimo selo. Agora continua dizendo, o mistério desse selo não foi revelado porque foram 7 trovões que trovejaram, e ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito, não estava escrito. Então estamos no fim, aqui estamos. Ou seja, que não estava sendo revelado os trovões. Veja, alguns falam, não, é porque o irmão Branham pregou os trovões. Outros falam, não, é porque o irmão William já disse que esses trovões já foram falados. Bom, se os trovões foram falados, por que a pessoa ainda está aqui? Por que não foi raptada? Quando for dado a última palavra sob carpa, sob o ensinamento dos trovões, no ensinamento sob carpa que ele disse, que no cumprimento da visão da carpa estaria revelando esses trovões. Ou seja, estaria a escritura do Apocalipse capítulo 10 sendo cumprida, que é a vinda do anjo forte. Agora vocês vejam que não pode ter acontecido essa promessa, porque na dispensação da graça, ele ainda estava no trono da intercessão, ainda não tinha tomado o livro. E em 2018, 2019, iniciando 2019, aí estava fechando para em seguida abrir essa porta. Então, de onde tiram que os trovões já emitiram suas vozes? Os trovões emitem suas vozes em uma era mais acima e fora da dispensação da graça. Ou seja, no lugar santíssimo. Por isso que muitos não podem entender e compreender o que são os trovões. Dizem que sabem e não sabem nada. Ou seja, não lhes vale nada estar anos na mensagem se não tem a revelação de cima, se não tem a representação da 7ª dimensão. Agora, continua dizendo, o mistério desse selo não foi revelado porque foram 7 trovões que trovejaram. E ali está, perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito, não estava escrito. Então estamos no fim. Aqui estamos. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, da mesma forma que Cristo recebeu essa autoridade do Pai, assim Ele a outorgará ao vencedor. Recordem que Cristo, em Mateus 28, do versículo 16 ao 20, disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Assim mesmo dará autoridade ao vencedor. Essa autoridade também a vemos sendo outorgada no capítulo 3, versículo 20 ao 22 do Apocalipse, onde diz, eis que estou à porta e chamo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que assente comigo no meu trono. Reticência. E qual é o trono de Cristo? Sabemos qual é o trono de Deus, o celestial, onde Cristo está assentado com o Pai. E o trono de Cristo qual é? O trono de Davi, onde ele prometeu, na mesma forma que assentou com o Pai, assentar com ele no seu trono, assentar o vencedor com ele em seu trono. Portanto, o vencedor, no tempo dessa recompensa, poderá dizer, todo o poder me foi dado na terra, porque Jesus tinha dito no capítulo 28, versículo 16 a 20, diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E essa mesma autoridade, vejam, também é transferida ao vencedor do fim do tempo, onde poderá dizer, todo o poder me foi dado na terra, no reino do Messias. Assim como Cristo disse, todo o poder me foi dado onde? No céu e na terra. Como que na terra vai compartilhar dessa autoridade que recebeu do céu e da terra. E isso corresponde ao reino do Messias, quando se assentar no trono de Davi. E com ele o vencedor. Nenhum dos mensageiros chegaram a vencer o que tinha que vencer para obter essa promessa. Eles venceram até onde Deus lhes permitiu chegar. Ou seja, que nesse tempo final, vejam,
chegará um momento donde así como Jesús dijo, que, assim todo como Jesus poder, disse, todo poder o toda autoridad, ou toda autoridade, todo poder me es dado en el todo cielo poder y en me la foi tierra, dado no céu e na terra, en este tiempo final, nesse tempo final, yo podré decir en algún momento, eu poderei todo dizer em algum poder me es momento, dado en la todo tierra, poder me en foi el dado reino na terra, del no Mesías. reino do Messias. Tan sencillo como es. Tão simples Ahora assim. miren en el mensaje cómo puedo Agora vencer. vejam na mensagem En Como la Posso página Vencer, 32 na página 32, nos dice, nos diz assim: al que venciere, está citando la ao escritura que de vencer, Apocalipsis, está capítulo citando a 3, verso escritura do 21 al Apocalipse 22. capítulo 3, versículo Al que venciere, 21 le ao daré que se 22. siente Ao comigo que en mi vencer, lhe trono, darei que assente así como comigo no yo meu he trono, vencido assim e como me eu sentado com venci meu Padre e em me seu assentei com meu Pai El que em seu tiene oído, trono. oiga lo que O el que tem Espíritu ouvido, dice a las ouça o que o iglesias. Espírito diz às Hay una igrejas. recompensa para Tem los uma vencedores. recompensa para os vencedores. Esfuérzate, Lirio. Esforça-te, Se isso está Lírio. dentro de ti, Se deja isso el está barro dentro y de todo ti, lo demás a un deixa o lado. barro e tudo E demais abre-te a um passo lado hacia la superfície. e abre passagem para a Sim, Senhor. superfície. Que Sim, se Senhor, siente comigo em que meu se trono. assente comigo no meu Aí à trono. esquerda dibuja uma E pedra aí do lado angular, esquerdo e dentro desenha da uma pedra angular e dibuja a dentro da estrela de pedra Davi. angular desenha uma estrela de Davi e as eras. Como ustedes sabem, em uma ocasião, la Como madre de vocês Jacob sabem, em uma Juan ocasião, a vino mãe a de pedir Tiago e este João lugar veio para sus pedir hijos. esse lugar para seus ¿Recuerdan esse filhos. texto? Lembram desse Está em texto? Mateus 20, 21. Está em Mateus 20 e Ordena que em 21. tu reino se Ordena sienten que no estos teu dos reino hijos míos, esses el dois uno a filhos tu meus se derecha y el otro a assente, tu um à izquierda. tua direita e o outro à tua Aí esquerda. dibuja uma pedra angular e las eras a la Aí derecha desenha y uma escribe pedra el angular e trono. as eras do lado Esse era o direito e desejo de uma escreve madre o a favor trono. de seus filhos. Esse era o Pero desejo de uma Jesús mãe a dijo que favor esse de seus lugar filhos, solo era mas Jesus concedido disse por que esse lugar predestinación. somente seria concedido por Essa posição não predestinação. existia nesse tempo. Essa posição não Porque existia naquele tempo. Observe. Por quê? Observem. Esse Esse lugar seria otorgado somente aos que estivessem predestinados. Desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. O que ela pedia? Pedia que um assentasse à direita e outro à esquerda, mas ainda não tinham vencido. Jesus lhe disse: não me compete dar, mas é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Ele escreve embaixo, no trono, um à direita e outro à esquerda. Depois que vier a prova, tem uma semente predestinada esperando por isso, e será concedido para aqueles a quem lhes foi prometido. Isso será otorgado lá, mas a prova ainda não tinha vindo. Que prova? As mesmas que Jesus passou. É a mesma que as duas oliveiras estão passando e vai chegar a um lugar, a uma parte culminante dessa prova. Ou seja, que esses que estariam vencendo, nos quais essa promessa já é otorgada, predestinada para eles, tem que chegar a vencer. Página 115 do livro Os Selos nos fala algo disso também. Agora veja, continua dizendo: as pessoas que sim iam sentar, as pessoas que iam assentar à direita e à esquerda com ele no seu reino, não tinha vencido ainda. Veja, nenhum dos mensageiros e nem o irmão William também venceu. Não venceu isso que o irmão Brian está mostrando aqui, dessa escritura que acabamos de ler, do Apocalipse capítulo 3, do versículo 21 ao 22. Chegaram até certo lugar, mas essa última etapa, nenhum deles a venceu. Diz, porque em seu reino ele não venceu ainda, porque a prova não tinha vindo ainda. Viria no futuro. Se sofremos, não sofreu Cristo ali? Cristo não sofreu ali? Vejam. Não sofrerá também? Essa parte que ele diz, não sofrerá também? Essa parte que ele fala, que deixou parte do sofrimento para esse tempo, ou seja, Cristo. Vejam, também esse ministério do Apocalipse 11 também passa por provas, por sofrimentos, por tudo que ele em seu ministério estaria passando. Mas vejam, já tem uma vitória, no final tem uma vitória.
depois da prova, depois do sofrimento, tem a vitória, porque diz, se sofremos com ele, também reinaremos, segundo Timóteo 2:12, porque ele é a palavra. Recordem que se sofremos por ele e sua palavra, também reinaremos com ele em sua palavra. E do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. E em cima desse parágrafo desenhou também uma estrela de Davi. Ele é nosso exemplo, venceu e depois subiu, depois que conquistou a morte, o inferno, a enfermidade, o sepulcro e tudo o demais que conquistou, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Isso foi com os santos do Velho Testamento que tinham vencido. Eles esperaram essas pessoas e morreram antes que ele chegasse em cena. Mas quando ele se apresentou, não era obstáculo para os que estavam dormindo. Não podiam se perder de nenhuma maneira. Vivos ou mortos, qual era a diferença? Isso não lhes atrapalhou. Desenha uma pedra angular do lado direito e as eras. E no início desse parágrafo também, desenha uma pedra angular e as eras. Depois também nesse parágrafo 159, no final, desenha uma estrela de Davi, onde diz, também reinaremos com ele em sua palavra. Aí desenha uma estrela de Davi. E escreve assim para cima, levou cativo a catividade, o cativeiro é igual aos santos. AT, de Antigo Testamento. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem. E cada mensageiro é uma coluna dessa casa. Portanto, aí podemos ver que em cada era, o mensageiro com o grupo de crentes de sua era tem uma carga, uma responsabilidade para com Deus e para com a igreja do Deus vivente. A página 119, parágrafo 1059 do livro de Citas, nos diz assim: agora, eu sou somente seu irmão. Eu estou certo que compreende isso. Eu sou um homem, ele é Deus. Mas Deus somente pode trabalhar e sempre trabalhou e somente trabalha por meio do homem. Aí ele escreve, Deus sempre trabalha através do homem. E do lado direito, desenha uma estrela de Davi. E o nosso irmão William continua dizendo, e todos têm uma responsabilidade no trabalho que corresponde nesse tempo para realizá-lo. E essa era com seu mensageiro e seu grupo, conquistam as promessas divinas para esse tempo, porque Deus sempre usa um instrumento, um véu de carne. E através desse mensageiro tem maravilhosos obreiros que também estão sendo provados para, depois da prova, obter a vitória, atendendo a voz de Cristo e trabalhando em sua obra. Vamos nos colocar em pé e assim vamos deixar com esse tema, atendendo a voz de Cristo e trabalhando em sua obra, ao nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.